Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, hoje eu irei falar sobre o olho que tudo vê. Provavelmente esse é um dos símbolos que vocês mais solicitam através do Facebook e dos comentários aqui do canal, ok pessoal? O olho que tudo vê, ou também o olho da providência, é um dos símbolos mais famosos hoje na atualidade. Isso é claro devido à sua associação com os Illuminati, a maçonaria e, claro, a teoria da conspiração. O símbolo é amplamente usado nos dias atuais em filmes, séries, games, clipes de música. Na minha opinião sobre essas aparições é que grande parte é um marketing aproveitando a teoria da conspiração. Mas o olho da providência é um símbolo exibindo um olho cercado por raios de luz ou em glória, muitas vezes dentro de um triângulo ou em cima de uma pirâmide. Costuma ser interpretado como a marca dos Illuminati ou a nova ordem mundial. O que mais se aproxima do significado é a representação do olho de Deus observando a humanidade. Não é à toa que esse símbolo também foi utilizado pela Igreja Católica. Esse símbolo também é conhecido como delta luminoso. Bom pessoal, eu já presenciei em alguns momentos algumas pessoas falando que esse olho representa o olho de Lúcifer, no sentido de inimigo de Deus, Satanás, esse tipo de coisa. E diz que o olho de Lúcifer está olhando todos na Terra ao mesmo tempo, e que é meio que incoerente dentro desse entendimento, visto que Lúcifer não deveria ser onipresente, então não teria como ele estar olhando todos ao mesmo tempo. No sentido do Lúcifer, nesse contexto de inimigo de Deus que temos na tradição cristã, ok pessoal? Então o símbolo na realidade, a princípio, representa o olho de Deus que está observando a humanidade e a forma que o homem conseguiu expressar essa ideia. Na simbologia cristã, é a representação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O olho no seu centro é o olho de Deus que observa a sua criação, como eu havia falado anteriormente. Ele simboliza também os atributos da divindade, onipresença, onisciência e onipotência. Isso ligado ao número 3, que é o simbolismo que está contido ali no triângulo. Por isso que é Pai, Filho e Espírito Santo, onipotência, onisciência e onipresença. O símbolo do olho que tudo vê é também associado com Horus, pois na antiga mitologia egípcia, o olho de Horus era um dos símbolos mais importantes, era o símbolo do poder e proteção. Esse símbolo foi tão importante que projetou sua sombra até os dias atuais, sendo utilizado em diversas correntes esotéricas. Só para deixar também como referência, pessoal, nesse contexto da simbologia cristã, dois grandes e renomados pintores sacros representam esses símbolos em suas enigmáticas obras. Fora da simbologia cristã, temos a Cao Dai, uma seita religiosa no Vietnã chamada Cao Dai, bem como os outros tipos de seita usam o olho específico para representar Deus. Bom, eu citei isso como exemplo só para demonstrar que várias correntes, tradições utilizam o mesmo simbolismo e, pelo que parece, o mesmo sentido. Estados Unidos. Posteriormente ficou bem conhecido quando apareceu como uma parte do simbolismo no verso do Grande Selo dos Estados Unidos da América em 1782, pessoal, acompanhado da frase Anuit Coeptis, favorável aos nossos empreendimentos. Ele está posicionado em cima de uma pirâmide inacabada. O grande selo é usado para adoçar os documentos oficiais dos Estados Unidos e como tal é reproduzido na nota de $1. Sabemos que os Estados Unidos
principalmente a capital, Washington, é intimamente ligado com a ordem maçônica, em sua estrutura, em toda a sua simbologia, e podemos até falar isso em um próximo vídeo, é bem interessante. A pirâmide inacabada, com o olho que tudo vê, representa toda a ideia de uma construção de uma nova sociedade, de uma construção de um novo empreendimento. E a pirâmide inacabada provavelmente significa isso, é uma obra em ascensão, e que lá em cima o grande criador, o grande arquiteto de tudo, seja do universo, no mundo imaterial como material, ele está apoiando esse empreendimento. Bom, e como já fizemos um link entre a simbologia cristã e o Washington, vamos falar um pouco sobre a simbologia maçônica. Algumas vezes, mas de raro modo, no lugar do olho encontra-se a letra G, representando o grande arquiteto do universo. Todos os atributos, pessoal, ao simbolismo da tradição cristã também faz parte e faz todo sentido dentro da simbologia maçônica. Porém, seus significados são ainda mais profundos, certamente por causa da importância do número 3. Na maçonaria serve para lembrar todos os maçons que o grande arquiteto do universo sempre observa os seus feitos e ações. A primeira referência nesse sentido está em O Monitoramento Maçônico por Thomas Smith, citando assim: pensamentos, palavras, ações podem ser escondidos dos olhos do homem, mas ao olho que tudo vê, nada pode ser escondido, pois penetra no fundo do coração do ser humano, premiando e punindo conforme seus méritos. A maçonaria guarda uma incrível arte de representar seus ensinamentos e filosofia através dos símbolos, pessoal. E para mergulhar um pouco mais, vamos verificar o que consta no Breviário Maçônico da editora Madras. Lá, especificamente nesse livro, esse livro retrata, se eu não me engano, 365 dias do ano, então todo dia tem uma mensagem. E na página 120 se chama, se eu não me engano, é 12 de abril. Se chama o Delta Luminoso, como eu havia mencionado no início do vídeo, o olho que tudo vê, ou o olho da providência, e também pode ser conhecido como Delta Luminoso. Então iremos verificar o que consta no Breviário Maçônico. Sobre o dorsal nas costas do venerável mestre, quando em seu trono vemos o Delta Luminoso, polígono geométrico que lembra a Santíssima Trindade e traz à consciência toda a gama tridimensional simbólica da Tríade. O delta é iluminado, seja pela incidência de um fogo de luz, seja porque há luz dentro de si. Luminosidade que chama a atenção e empresta características divinas. Com o seu olho inserido em seu centro, sentimos uma presença dominadora. Essa presença vigilante deve nos acompanhar em tudo, mesmo fora do templo. Como símbolo, é a homenagem que o homem faz a Deus, atraindo a sua presença. O delta luminoso é um objeto, mas ao mesmo tempo uma invocação, uma vez que permanecemos na escuridão, ao abríssemos os trabalhos da loja, lhe é dada a luz. Devemos manter na memória esse símbolo, consciente de que fazemos parte dessa divindade. Seria uma religação constante com um poder maior. Bom, pessoal, de uma forma geral podemos perceber que o olho que tudo vê, ou delta luminoso, representa Deus, o grande arquiteto do universo. Na realidade representa a sua onipresença. Mas será que os maçons têm atitudes boas por causa do olho que tudo vê? Ou seja, é o sentimento de estar sendo sempre vigiado e por isso tem atitudes boas? É claro que pensar dessa forma seria uma atitude infantil. E é essa mensagem que eu quero passar nesse vídeo, utilizando essa simbologia. Muitas tradições religiosas, ou independente de outros ramos, sendo religioso ou não, sempre traz a sensação de, para a gente agir de uma forma correta, de agir com caridade, é necessário sempre alguém observando ou algum punimento caso você faça a coisa errada. Esse sentimento
carregado com a gente desde a infância. Não faça isso porque tem alguém te olhando, não faça isso porque você será castigado. E é necessário uma certa maturidade nesse sentido. Existe uma coisa na nossa sociedade chamada ética. Ética não tem uns 10 mandamentos, não existe uma planilha que é para a gente seguir, isso é ética, isso é correto. Ética, na realidade, é um conjunto de normas estabelecido por uma sociedade para o bom convívio comum para todos. É um acordo geral entre todas as pessoas, e isso denominamos ética. E para a ética ser mantida, a gente precisa de algo a mais, e esse algo a mais seria moral. A moral é o que mantém o ser humano na linha, é aquilo que, se você tivesse invisível, ou melhor, mesmo que você tivesse invisível, você não faria. É aquela voz interior, é qualquer sentimento de intelecto, você pode dizer dessa forma também, é o que te impede de fazer coisas que para um contexto ético não seria correto. E isso é muito retratado, aliás, é excelentemente retratado na obra de Platão, na República, onde ele diz que um pastor até então tinha suas condutas ideais, achou um anel, e esse anel, conforme ele virava, ele ficava invisível. Então, quando ele descobriu que ficava invisível tanto aos olhos dos homens quanto aos olhos da lei, e sendo assim não poderia ser punido, não era visto, ele tomou outra atitude, roubava, fazia coisas incorretas. Então, o Platão nos conta que, ao desfrutar da invisibilidade, o motivo pelo desejo de poder, o pastor passa a agir sem escrúpulos, sudez, rouba e mata. O filósofo nos põe a seguinte questão: os homens são bons por escolha própria ou simplesmente porque temem ser descoberto e punido? E agora, pessoal, eu quero deixar uma pergunta, uma situação para vocês. Imagine que você tenha um anel de Giges e possa ficar invisível, livre para fazer o que quiser, sem ser punido pela sociedade, pelas leis, por Deus. Você agiria com base na moral e na justiça? Como você agiria? Isso mudaria sua conduta? Bom, pessoal, aqui eu encerro esse vídeo. Eu espero sinceramente que tenha preenchido um pouco da curiosidade a respeito do símbolo. Toquei um pouco nessa questão de moral. Pessoal, os comentários sempre estarão abertos para a gente dialogar. Eu sempre procuro debater. Pessoas que não concordam com a minha visão, pessoal, isso daqui são pesquisas. Então, pessoas que não concordam com a minha visão, sintam-se à vontade. Eu estou sempre aberto a conhecer, a debater novas coisas. Aos novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal e dar visualização, mas também dar like. É muito importante o like para o vídeo ficar bem recomendado, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Valeu!